Oi pessoal, eu espero que todos estejam bem. Bem-vindos e bem-vindas a mais uma aula. Hoje vamos falar sobre permissões. Permissão, ela, dentro do sistema Linux, ela controla o acesso de usuários a determinados arquivos ou diretórios, né? Então, aqui eu estou logado na minha máquina. Eu vou criar um arquivo vazio usando o comando touch. Lista feira. Isso. Não, feira não, acho que já foi. Compra. Aqui no Linux você não precisa colocar extensão, porque ele automaticamente analisa o conteúdo do arquivo e ele associa automaticamente o que é aquele arquivo, né? Então, se ele tiver uma estrutura com alguns comandos específicos, ele vai interpretar como se fosse um shell script, né? Você não precisa colocar .ch ou nem .txt para ele interpretar que é um texto. Vamos colocar aqui. Aqui a gente criou o arquivo dentro do meu diretório Ana, que está dentro do home, né? Que é da minha casinha. E no caso, a gente pode listar se ele foi criado mesmo. Foi criado. E no comando ls a gente tem um parâmetro que é o "-l", que seria basicamente o long, fazer uma listagem longa, onde você consegue ver algumas informações a mais sobre aquele arquivo, né? Então, cada ícone, cada caractere que tá aparecendo aí é uma informação sobre o arquivo que a gente acabou de criar, né? Então, vindo aqui pro Miro, que é mais fácil de apresentar. Aqui a gente tem um exemplo que não é o exemplo que eu usei lá, mas vale. Então, permissões, controla o acesso de usuários, arquivos ou diretórios, né? Então, em permissões a gente tem o conceito de dono, que ele é o criador do arquivo, né? Ele é o dono. O dos grupos, que são um conjunto de usuários dentro de um grupo que tem algum tipo de acesso ou relação com aquele arquivo. E os outros, né, que são usuários que não se encaixam em nenhuma dessas duas categorias, né. Então, analisando aqui esse primeiro caractere, ele diz se aquilo é um arquivo ou um diretório. Se for um diretório, seria um Dzinho aqui. No caso, o nosso é um tracinho porque é um arquivo. Mas a gente pode testar isso indo na nossa VM e criando um diretório, né, com o nosso comando mkdir, sei lá, diretório, exemplo, vai. Dando o comando ls-l, a gente pode ver que ao invés do tracinho, ele tem um Dzinho, né, que indica que é um diretório aqui. Voltando. Aqui a gente tem que... Aqui diz o que as permissões do arquivo, no caso, um arquivo, né? Vamos ter que ver essa permissão, elas são separadas em 3 caracteres. Então, após o primeiro caractere, os próximos 3, que são esse Rzinho, esse W e esse X, eles se referem às permissões do dono. Os próximos, esses 3 aqui, esse R, esse tracinho, esse X, se referem às permissões dos grupos, o grupo relacionado a esse arquivo, e esse R com esses 2 tracinhos se referem às permissões que os outros têm sobre esse arquivo. Aqui também é importante ver que mostra quem é o criador do arquivo, que no caso aqui é o João, e aqui mostra o grupo que tem acesso a esse arquivo, que no caso é esse users aqui. Na nossa máquina, como eu tô com o usuário Ana,
O criador do arquivo, o dono do arquivo, é o usuário Ana, que tá lá. Mas também está mostrando Ana no setor de grupo. Como é um diretório em um arquivo novo, a gente não associou nenhum grupo. Então, essa parte não pode ficar vazia. Então, ele pega o grupo proprietário do usuário, né? Então, quando a gente cria um usuário, de novo, ele cria um diretório na nossa casinha, que seria o nosso quartinho na nossa casinha, né? Que é a casinha, a nossa máquina. Cria um quartinho pra gente e ele cria também um grupo com o nosso nome, onde só tem o usuário Ana, o usuário proprietário, como membro, né? Só para não ficar vaziozinho, assim, isso acontece tanto no diretório quanto no arquivo. Voltando, aqui são as permissões que você pode ter. Então, o Rzinho, como a gente está vendo aqui, ele é a permissão de read, que é a leitura. O Wzinho é a permissão de write, que é a escrita. E o Xzinho, que tem aqui nesses dois, é a permissão de executar. O read, ele, em arquivos, ele permite que o usuário tenha acesso à leitura do arquivo, né? O write significa que o usuário vai ter permissão de escrita ao arquivo. E execute seria em shells, em scripts, né? Então, o usuário pode ler o shell, ele pode escrever no shell, mas ele não pode executar. Então, só arquivos shells podem executar, né? Arquivos TXT, mesmo que você tente executar, eles vão dar erro. Mas é importante ver que eles, nessas duas permissões, eles se comportam como um texto. O arquivo de texto normal, só quando for executar que ele se entende como um shell script e ele executa. Essas permissões também valem para diretórios, como a gente viu lá. E elas mudam um pouco essa dinâmica com relação a diretórios, né? Então, read, ele, para diretórios, ele significa listar o conteúdo do diretório, né? Então, ele lista o que cada diretório tem. O write, ele permite que o usuário em um diretório, ele crie outras coisas e possa renomear coisas já existentes desse diretório. E o X seria um entrar, que ele pode dar um CD ali, e ele pode, nossa, era CD, ele pode entrar dentro do diretório. Basicamente, se for um diretório, se não tiver essa permissão de X, essas outras duas não valem de nada, porque se ele não pode entrar, ele não pode criar, nem renomear, e ele também não pode listar as coisas. Então, a gente pode testar isso aqui dentro. Então, aqui na nossa lista de compras, vamos adicionar coisa, né? Eu vou usar o Vim, que o Vim é um editor de texto que já vem no Linux, né? A gente vai ter uma aula só do Vim, então não se preocupem com isso. Só colocar Vim e lista de compra. No caso, também vocês podem usar o Vi, que é alguma sigla, só que o Vim, ele só é uma versão mais bufada, porque ele tem mais funcionalidades. O M de Vim significa literalmente módulo, então ele coloca alguns módulos a mais, o que eu particularmente gosto bastante. A gente vem aqui, e aqui ele tá no comando de executar comando, né? Ele tá no modo de executar comando, então se você der 2 pontos, ele pode executar comando aqui. Como a gente quer escrever dentro dele, a gente vai entrar no comando de insert, que é só apertar o I, e aí fica insertzinho aí embaixo, bonitinho, indicando que você pode escrever. Então, lista. Então, aqui a gente vai colocar melão, vai colocar sabonete, colocar panela, sei lá, e chocolate.
Exatamente isso. Aqui pra a gente voltar, a gente tem que salvar, então a gente vai ter que colocar um comando, mas a gente aperta a tecla ESC. Aperta pra gente poder executar comandos aqui no Vim, a gente tem que sempre colocar 2 pontos. E como eu quero salvar, eu vou colocar o W de write, mas eu também quero sair. Então eu vou colocar o Q de quit. Ele foi salvo. E se a gente der um cat nesse arquivo, ele vai mostrar agora que tem coisa escrito nele, né? Certo? Bom, pessoal, eu vou finalizar por aqui e continuar na próxima aula, né? Até breve.